que Jesus estava ministrando em João 10:10, diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu quero magnificar ao Senhor por esta palavra, pela vida dos pastores, pastor Carmen, pastor Jadelildo, pastora Gineia, pastora Marlene, pastor Gilvan e a minha rainha, pastora Patrícia, que tem, e a pastora Marlene, que não está conosco hoje, que tem nos sido braço nesta obra, para nós apresentarmos a igreja ao Senhor naquele grande dia. Confesso para os irmãos que na minha caminhada, no início, eu almejava, cadê ela? Cadê a Lídia? Está lá fora. Eu até almejava ser um pastor de igreja. E depois que eu fui ordenado a presbítero e fui segundo dirigente de 2 igrejas, eu fiquei vendo o que os pastores, a trajetória deles. Eu falei: Jesus de Nazaré, pastor não tem escolha. Se você der na telha, eu não vou para a igreja amanhã, você não vem. Mas o pastor precisa estar. Porque nós lemos aqui que o pastor ele vai à frente das ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Para as ovelhas ouvir a voz do pastor, o pastor precisa dar exemplo. E na trajetória desses que eu vi passar, e alguns que eu conheço, eu vi muitos pararem no meio do caminho. Uma época aí, parece que foi 2020 ou 2021, que estava uma onda de suicídio de pastores. A pressão, irmãos, é muito grande. Talvez você pense assim: pastor acorda 10 horas, pastor vai dormir cedo, às vezes é quase 1 hora da manhã o pastor está acordado, às vezes o pastor dorme e acorda cedo para resolver as coisas, passa o dia todo às vezes na rua. Eu fico olhando a trajetória de alguns pastores e pensando: meu Deus, ser pastor é você não viver para viver a vida do Senhor para os outros. É negar a si mesmo, para que a igreja esteja de pé. E outra, precisa estar vigilante contra os salteadores, os ladrões, os hereges, os satanistas que entram nas igrejas. Precisam ter o dom de discernir espíritos para saber e poder identificar quando é Deus falando e quando não é. Uma vida de um pastor, de uma pastora, é um pouco assim, desgastante na obra, mas gratificante, porque o Senhor, quando a gente vê uma alma se rendendo aos
ministério do Senhor, nós vemos que nosso trabalho, ele não é vão. Aí eu lembro da passagem que Paulo fala para a igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho dos pastores e dos demais que compõem o ministério desta casa, no Senhor, ele não é vão. Tudo está sendo anotado nos céus. Então, que Deus abençoe a cada pastor, a cada pastora e aos pastores que virão após os pastores que já estão ao grupo de sofredores na obra. Amém? Agora eu quero que você se ponha de pé, em nome de Jesus. Vou trazer aqui uma palavra de 20 minutos, irmãos. Quem acredita nisso? Tá muito confiante. Mas sim, eu vou me controlar por causa do horário, para que você passe na cantina. Hoje é pastel de carne. Aleluia. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Eu quero falar sobre 2 versículos aqui. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra é santa e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir intenções do coração. Que eu possa ser, meu Senhor, garçom para servir a Tua noiva, em nome de Jesus, e que possamos sair da Tua casa nesta noite, Senhor, revigorados, Senhor, alimentados pela Tua palavra. É o que nós te oramos e te glorificamos, no nome de Jesus. E você diz amém, amém e amém, e toma o seu assento. Aleluia. Você pode dar um glória aí? Irmãos, lendo a epístola de Paulo aos Romanos, a epístola, você quase não vê muitas pessoas pregarem sobre isso, sobre esta carta, porque ela fala sobre o pecado, ela fala sobre a lei do pecado, ela fala sobre a lei do Espírito. E cá para nós, irmãos, isso não dá ibope, isso não faz o pregador ser ovacionado pelos irmãos. E é por isso mesmo, o pregador não é para ser ovacionado, só o Senhor. E quando nós lemos a epístola, que foi o apóstolo Paulo que endereçou a carta, preste atenção nisso, vou trazer um pouco de conhecimento para que você entenda. Paulo endereça a carta. Paulo era um homem de aproximadamente 1,5 m, calvo, não enxergava bem as pernas com quem toca. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma.
Não foi ele. Mas foi ele que endereçou a carta. No ano aproximadamente 57 do primeiro século da era apostólica, Paulo, ele endereça a carta. Segundo se crê, segundo os eruditos, nos relatos, nos teólogos, nos relatos, que quem fundou a igreja em Roma foi os que foram batizados com o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Porque no dia de Pentecostes havia 17 nações ali. Acabou a festa, porque a festa, você sabe disso, o Pentecostes é festa, irmãos. Tá? O Pentecostes lá era uma festa, chamada festa da colheita também, festa das semanas. Então no dia em que o Espírito Santo desceu, havia 17 nações. E segundo se crê, há outras linhas de raciocínio, mas segundo se crê que foi quando eles retornaram, cada um para a sua nação, fundaram a igreja em Roma. Surgiu uma igreja ali. E quando Paulo, ele endereça, ele escreve a carta, quando Paulo ele escreveu a carta aos Romanos, ele escreve na sua terceira viagem missionária. Paulo ele estava em Corinto. E o Espírito Santo fala para ele: Paulo, pega o papel, pega aí a caneta, escreve o que eu vou te revelar e envia para a igreja de Roma, porque eles precisam saber que há uma briga entre a lei e a graça. Há uma briga entre a lei do Espírito e a lei do pecado. Mas eu quero que você frise muito bem para eles que o justo, ele viverá pela fé. Paulo endereça a carta. Quando nós entramos no primeiro capítulo, você vai ver ali que Paulo vem arrebentando, falando várias coisas introdutórias no seu primeiro capítulo, que nos deixa estarrecido. Mas vamos pular o primeiro capítulo. O próprio Martinho Lutero, ele nos traz um conhecimento e relata que a epístola de Paulo aos Romanos, ela poderia ser chamada como o evangelho mais puro, e todo cristão deveria saber de cor e saltear. Martinho Lutero falando isso. Calvino vem dizendo, diz que se alguém tem alcançado a verdadeira compreensão, tem-se aberto a porta dos tesouros das Escrituras. Calvino vem dizendo isso. Quem tem lido, quem tem se esforçado, tem descoberto tesouros através das Escrituras. Porque quanto mais nós nos aprofundamos, parece que nós estamos vendo o capítulo 47 do livro do profeta da restauração, chamado Ezequiel. Deus fortalece. Que quando ele pisa nas águas, a água estava pelos arteiros. Mas ele não queria pisar nas águas. Porque quando ele olha as águas eram turvas, as águas eram escuras. E o barão pula na água e diz: Ezequiel, vem pro fundo. E Ezequiel olha e cai na água.
ele olha água pelos artelhos. Assim somos nós. Quando nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos, e quando começamos a manuseá-la, e começamos, mas eu não entendo, mas quando você começa a folhear, e não ler, mas começa a meditar, porque ler é diferente de meditar. Medite na sua lei dia e noite, falou para Josué e o salmista, o Salmo número 1 também relata isso. Quando nós meditamos, começamos a meditar, o Senhor começa a se revelar para nós. Quando a Bíblia está fechada, Deus não está falando. Mas quando a Bíblia está aberta e começamos a meditar, Deus está falando conosco. A gente pode até estar com água nos artelhos, mas o Senhor está começando a trabalhar e se revelar ao seu povo. E quanto mais nós nos aprofundamos, Ezequiel vai profundo. E Ezequiel, ele andou mais 1000 côvados, 450 ou 500 metros. Ele começa a se revelar, ele estava com água nos artelhos, ele começa a se aprofundar. Assim é conosco. Quando nós começamos a aplicar o nosso coração em meditar na palavra, em estudar a palavra, em saber quem é que morreu por nós, o que aconteceu com Jesus, porque nós só aprendemos, porque nós só sabemos se nós manusearmos a palavra, se nós entendermos a palavra, se nós sermos guiados pela palavra, se nós sermos direcionados pela palavra, se nós andarmos pela palavra, se a palavra fazer efeito na nossa vida. Aí agora bem mais profundo, Ezequiel, água pelos lombos. Aí nós estamos cada vez mais descobrindo, porque tem coisas que o Senhor ainda não revelou a ninguém, está esperando para revelar para você. E até que chega um momento que é um rio que ele não poderia passar, mas só nada, então ele mergulha. E quando você mergulha no oceano do Espírito, Deus faz coisas tremendas através de você. Deus revela coisas tremendas do mundo espiritual. Quer saber? Existiam 2 homens na Bíblia que o Senhor revelou o céu. Ele revelou e mandou ele escrever. Escreve aí as 7 igrejas que eu para enviar estas cartas ao anjo da igreja. E revelou a belíssima história do Apocalipse, que foi João, o apóstolo João. O outro, segundo nós cremos, foi o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 3, ou 2 ou 3, que diz que um homem, não sei se for no corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que não era lícito revelar. Um teve a visão e o Senhor deixou revelar. Outro teve a visão e o Senhor falou, não fala para ninguém. Não é lícito revelar. Então tem coisas que o Senhor ainda não revelou a ninguém, está esperando para revelar você, para você adentrar e se aprofundar no oceano do Espírito. Quando nós lemos aqui, portanto, fala assim, portanto. Não. Vira para o seu irmão e fala assim, portanto. Vai pregar que eu vou te explicar. O capítulo 7, ele vem falando sobre a lei. A lei é ruim? Não. A lei ela guia. A lei ela ensina. A lei ela ensina o que é certo e o que é errado. Só que a lei ela não pode salvar. A lei ela não salva. A lei ela te dá direcionamento. A lei ela te faz entender o que é certo e o que é errado. Mas a lei não salva. E o capítulo 7 vem falando sobre isso. Tanto que Paulo vem dizendo no versículo 19, no versículo 20, 21 do capítulo 7, dizendo, o que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É uma briga entre a carne e o espírito. Por isso que quando nós lemos que o Senhor vem usando o apóstolo Paulo para dizer assim, olha, aquele que vive em espírito, ele deve andar em espírito. Irmãos, é uma briga entre a carne e o espírito. A carne está dizendo, fica em casa. O espírito está dizendo, vai para a igreja. A carne está
abençoada que você tem nas mãos hoje, que você diz assim, abra lá na Epístola de Paulo, capítulo de número 8, aos Romanos, versículo de número 1, e a epígrafe diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Quando a Bíblia foi escrita, que ela não foi escrita assim, ela foi escrita em pergaminhos, em rolos, para que você entenda, essa carta era um rolo e ficava guardado lá. Hebreus era uma outra carta e era um outro rolo e ficava lá. Você já pensou você andar com um monte de roupa aqui para a igreja? Agora, quando fala que portanto, é porque quando ela foi escrita, a Bíblia original, ela não tem capítulos e ela não tem versículos. Ela foi escrita por ordem de assunto. Ela não tem capítulos e ela não tem versículos. Não existe. A Bíblia chegou em nossas mãos, se não me falha a memória, em 1600 anos, que existe, ou 1500 anos, que ela chegou em nossas mãos. Então ela foi transliterada. Existe que nós chamamos de da Septuaginta, que traz do original para o grego, que foi transliterada para o nosso português, para que você hoje pudesse entender. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. Se fosse em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia não seria o livro de Gênesis, seria o livro de Jó. Ela não está em ordem cronológica, mas isso é para questão de conhecimento nosso. Então, quando eu leio aqui, portanto, Paulo está continuando o capítulo 7. Ele não encerra a sua narrativa no capítulo 7. Ele continua no capítulo de número 8. Para nós, a Bíblia, no original, ela não tem capítulo 8. Na Bíblia original, mas na nossa Bíblia ela tem. Mas quando Paulo continua a narrativa, do versículo de número 25, do versículo 1, ele diz: mas portanto, é uma continuativa de uma narrativa anterior, do que algo que você falou. Então ele dá um prosseguimento àquilo que ele falou antes. Então ele diz: portanto, vírgula, agora, aquilo que eu falei lá atrás é a lei que não dá salvação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Portanto, agora, vírgula, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu li isso aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bata no peito assim: eu estou em Cristo. Então nenhuma condenação há. A lei que me condenava, ela não me condena mais, porque o velho homem morreu para o pecado. Vivemos a nossa vida no mundo pecaminoso, porque nós herdamos isso dos nossos pais, Adão. Mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu não vivo uma vida do pecado. A lei, ela pode me condenar, mas se eu vivo uma vida em Cristo, nova criatura sou. Nova criatura você é. As pessoas podem olhar para você e dizer: olha, ele já fez muito isso, quando você não conhecia Cristo. As pessoas olhavam para você e condenavam. Você era cachaceiro, era mulherengo, era adúltero. Mas quando você se converteu a Cristo, o Senhor, você desceu as águas. Esse homem que fazia tudo isso, essa mulher que fazia tudo isso, morreu para o mundo. O pecado, ou seja, a lei que condenava você, ela não tem mais domínio sobre você. Só graça que habita na tua vida. É a graça. Por isso que quando nós lemos em Gálatas, nós não somos salvos
Você analisou o que você falou? Quando eu estou em Cristo, eu tenho proteção. O diabo, ele só pode nos tocar se o Senhor permitir. Se nós estamos em Cristo, com a nossa vida em Cristo, ele só pode nos tocar se o Senhor permitir. Viu o que aconteceu com Jó? Homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, não tinha erros. E Satanás foi lá até o Senhor, numa reunião no céu, e falou para ele assim: olha, ele é tudo isso aí porque o Senhor tem abençoado ele. Tira tudo dele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Pode tirar tudo dele, mas não toca na alma. Satanás tirou tudo dele. Até os filhos de Jó morreram. Aí Jó olhou, raspou a sua cabeça. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender muito com a palavra. O Senhor, ele pode nos dar e ele pode tirar a hora que ele quer. E quem é a criatura para condenar com o Criador? Ele pode nos dar tudo, mas na semana seguinte ele pode tirar tudo. Hoje, se o Senhor me deixar milionário, amém. Se uma semana depois eu perder tudo, eu sei o que é viver na escassez. Agora, alguém que renasce em berço de ouro e perde tudo e não tem Jesus, dá um tiro na cabeça e corre, tira a sua própria vida. Por quê? Não conseguiu, não entende, não sabe viver na escassez. Para isso nós estamos nos preparando para entrar na Nova Jerusalém. A nossa passagem aqui na terra é só um ensaio. Isso aqui, irmãos, é só um ensaio, é só um preparatório. Quando nós vamos fazer uma faculdade, nós fazemos o Enem, nós estamos nos preparando para fazer o Enem. Se nós passarmos, nós vamos fazer a faculdade. Então tudo tem um preparo na vida. Nós não vamos entrar na Nova Jerusalém de qualquer maneira, não. É preciso sim estar de acordo com a palavra. Aquilo que nos condenava, se nós estamos em Cristo, não nos condena mais. Estamos em Cristo, estamos protegidos. O que é proteção? Proteção é, a Bíblia diz no Salmo de número 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra. Para o Satanás tentar nos atingir, primeiro ele tem que passar pelo anjo. Mas mesmo que ele passe pelo anjo, aleluia, o Senhor está conosco. Ele pode passar pelo anjo, mas o Senhor está nos guardando, porque o sangue de Jesus nos guarda e nos purifica de todo pecado. Ele pode tentar nos condenar, porque a função dele, em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, ele vem para dar vida e vida em abundância. Nenhuma condenação agora que estão em Cristo Jesus. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei indagado por isso. Porque nós estamos acostumados a dizer assim: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Mas Cristo Jesus, tem um mistério nisso aqui. E comecei a olhar e falar: Jesus, o que o Senhor quis dizer para o apóstolo Paulo nesse versículo? Porque ele poderia deixar assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, não é? Poderia deixar assim, mas por que ele falou Cristo Jesus? Por quê?
Bíblia responde. Só a Bíblia tem respostas. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo fez isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, chega um determinado momento que Jesus diz assim para os seus discípulos: a quem os homens diz que eu sou? E eles disseram assim: um diz ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, outros dizem ser um profeta. Os discípulos disseram isso para Jesus em Mateus capítulo 16, porque Jesus fez essa pergunta para eles: a quem os homens, ou melhor, a quem o povo diz que eu sou? E eles responderam isso. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, no meio dos discípulos, ele sai e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas sim o Pai que está no céu. E digo assim, ó, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pedro poderia falar: tu és Jesus. O que eu vou falar aqui é a nível de bacharelado. Você pega isso aí. Quando ele fala aqui, ó, tu és o Cristo e não és Jesus, primeiro, ele fala: tu és o Cristo. Ele está dizendo assim, ó, a palavra Cristo, o nome Cristo significa ungido. Diz assim, ó, tu és o Filho de Deus. Tu és um ungido. Tu veio do alto. O Jesus é da terra. Ele veio da terra. Porque naquela época o nome Jesus era comum, como Maria, como José. Era comum para eles naquela época. Mas o Cristo não. O Cristo ele vem de cima. Ele é o ungido, Filho de Deus. Por isso que ele fala assim, ó: nenhuma condenação, nós estamos em Cristo, o Filho de Deus, o ungido. Aleluia, aleluia. A gente precisa meditar e perguntar para a Bíblia nos responder. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é o que nós vemos lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. As obras da carne são. Quando as obras da carne são, quando Paulo fala isso, ele está dizendo que são muitas. São várias. Mas quando fala assim, mas o fruto do Espírito é. A diferença de são para é. São é plural, é singular. É amor, paz. Por que amor primeiro? É o amor ágape, o agape. Quando nós temos o amor, os outros são consequências do que vem. Explica melhor, pastor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para amar, você precisa ter os outros: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, reverência. Isso vem tudo englobado no amor. Então, quando fala das obras da carne, está falando que Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Mas quando fala, mas segundo o Espírito, fala que quando nós estamos em Cristo, nós deixamos o pecado, esse mundo de pecado, e vivemos uma vida no Espírito. O que é viver uma vida no Espírito? Não se contaminar. Para isso que em Números capítulo de número 3, 6, ele vem dizendo da lei do nazireado. O que é o nazireu? Sansão era o nazireu na época. O que era ser o nazireu? O nazireu era uma pessoa consagrada.
21, versículo 24. Talião vem do latim, que significa taliones. A pena deve ser proporcional ao crime. A pena, a lei mosaica dizia que a pena ela deveria ser proporcional ao crime. Ou seja, está lá no capítulo de número 21, versículo 24. Dente por dente, olho por olho. Ou seja, matou, tem que morrer. Dente por dente, olho por olho. Por isso que a graça veio. A graça veio. Para quê? Para transformar isso. Se antes você matava, você não mata mais. Só, irmãos, parece que não mudou nada. Ih, rapaz, olha só, fica só esquentado. Parece que não mudou nada. A gente não mata mais com a espada, mas a gente mata. Estávamos condenados à morte, sem salvação. Quando nós lemos no livro de Gálatas, Cristo se fez maldição naquela cruz. A cruz era conhecida como uma maldita. Só era pendurada ali aqueles que cometiam atrocidades. Eram prisioneiros de maior periculosidade, eram condenados ali, eram crucificados lá. Satanás, a partir do Éden, ele teve acesso à terra por meio da desobediência do homem. Ele entrou numa serpente. Segundo se crê e segundo os eruditos dizem que a serpente ela falava. Não tinha como entrar no corpo deles. Era para o homem viver eternamente. Só que ela, de tanto conversar com a mulher, persuadiu. A psicologia ensina que a mulher ela é atraída pelo ouvir e o homem pelo olhar. Então ela persuadiu Eva. Eva ouviu e tomou do fruto, que muitos dizem que é maçã, que eu não sei onde está escrito que é maçã na Bíblia. Pode ser uma uva, pode ser uma pera, não sei. De repente é uma analogia que está dizendo, está falando. A Bíblia não fala em questão de fruto, mas ou melhor, de qual é o fruto. Mas ela fala que ela tomou do fruto e deu ao seu marido. E quando ela deu, quando ele comeu, abriu-se os olhos. Então, e quando Eva tomou, comeu, nada aconteceu. Só aconteceu quando Adão comeu. A serpente enganou Eva. Satanás passou a ter legalidade no mundo em que nós vivemos. O que aconteceu? Gênesis 3,15. Não era plano B. Já estava no coração de Deus. Porque Deus é presciente. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe o que vai acontecer conosco quando sair daqui. Sabe que você vai passar no lanche, ele vai comer aquele hamburgão, aquele x-fome que eu comi e passei mal. Né? Ele sabe que você vai comer aquela pizza, beber aquela Coca-Cola que é do demônio, mas é gostosa. Ele sabe disso. E ele sabia que ia acontecer tudo isso, irmão. O nosso Deus, ele sabia que Eva e tudo, Adão, ia acontecer tudo isso. Deus não foi pego de surpresa, não. Não foi pego de surpresa. Se eu deixei em Gênesis 3,15, o Senhor faz a primeira promessa lá. A primeira promessa foi quando ele matou um animal e vestiu Adão e Eva com folhas, com peles. O primeiro sacrifício foi no Éden. Mas a promessa do Cristo estava em Gênesis 3,15. Porém, mensagem entre a tua semente e a semente da mulher. Ele te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. A primeira promessa estava lá. Aí vem Êxodo, do cordeiro pascual, vem falando de Cristo. Aí vem Levítico, falando do sumo sacerdote, que é Cristo, que se cumpre lá. Vem Números, vem Deuteronômio, e vem todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam, e a
morreu. E o principado estava aos seus ombros, que era a cruz. Foi levado ao Gólgota, ao caminho da caveira, ao lugar em que ele seria crucificado. E diz que ele não abriu a sua boca. Foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas feridas. Ele foi moído naquela cruz do Calvário. Aí eu quero que você se coloque de pé, eu quero fechar aqui. Aí o Senhor usa o apóstolo Paulo para falar à igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, que a cédula que era contra nós, que representa a dívida decorrentes aos nossos pecados e às nossas transgressões. Ah, irmão, Jesus pegou ela e cravou ela na cruz do Calvário. Aleluia! E cravou ela na cruz. Ele rasgou a cédula que nos condenava, que a lei nos condenava, e veio a graça para que você possa pegar. Ele disse para você: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Hoje o véu que separava, ele rasgou o gelo embaixo e nós temos livre acesso ao trono da glória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a cédula foi cravada na cruz. Nós temos livre acesso ao trono da glória como sacerdotes do Senhor. Aleluia, aleluia. É por isso que Satanás, ele luta para tentar te envergonhar e fazer você parar, porque ele sabe que Jesus te deu livre acesso ao trono da glória. Aleluia, 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 aleluia. Antes que ninguém estava preso, hoje nós somos livres. Por isso que nós louvamos aquele hino na ceia. Nós somos livres para adorar. Se no passado nós tínhamos os nossos lábios amordaçados com os nossos irmãos, quando